dia em que Lampião enfrentou a onça, essa foi a primeira vez que o rei do cangaço saiu na mão com um inimigo à sua altura e quase deu ruim para o rei do cangaço. A onça é astuta de natureza, mas Lampião se superou, ou estaria uma hora dessa em uma cova. A briga foi feia, pense em uma briga feia. Se você gosta de histórias do cangaço, o canal O Rei do Cangaço é o seu melhor lugar para ver e ouvir contos, lendas e histórias reais do maior justiceiro do mundo, já que Robin Hood é um personagem de ficção e Lampião e o cangaço é uma realidade. Mas fique até o final, você vai gostar. Vamos à história. O sol se deitava preguiçoso por trás das serras de barro vermelho, e o sertão começava a chiar como chaleira no fogo. Era calor que fazia os lagartos andarem de sandália, e até os mandacarus pareciam suar. Num grotão escondido, onde só o cabra mais tinhoso encontrava trilha, descansava o bando mais temido do Nordeste. Os cangaceiros de Lampião, o capitão Virgulino Ferreira da Silva, nome falado com respeito, raiva ou medo, dependendo da boca. Naquele fim de tarde, o grupo se ajeitava num coito bem montado, perto de uma grota funda, onde tinha água limpa, sombra de juazeiro e terra batida boa, para ver se alguém vinha chegando. Era descanso depois de 3 dias de marcha. E os homens estavam felizes com a caçada. 2 bodes gordos, rapadura, farinha e até uma moringa de cachaça das boas, apanhada de uma venda que tiveram a audácia de visitar sem pagar. Oxente, hoje tem fartura, cabra, dizia Azulão, um cangaceiro de cara magra e chapéu enfeitado com moedas. Se não for dia de morrer, é de engordar. Lampião, sentado de perna cruzada com o punhal no colo, sorriu de canto. Estava calado, mas ouvia tudo. Era homem de pouco riso e muita vista. Um olho só dele valia por 2. Foi quando o jararaca, que fazia vigia perto do mato, apareceu com cara amarrada, carregando no bornal uma dúvida. Capitão, vem cá ver um trem esquisito, rastro grande que nem mão de gente, mas é bicho. E tem cheiro. Lampião se ergueu devagar. Seus movimentos tinham precisão de serpente, lentos, mas certeiros. Com um chapéu de aba virada para cima, punhal no cós e rifle na mão, caminhou com jararaca até a beira da mata. Ali, na areia branca entre 2 pedras, estavam as pegadas. Ave Maria, murmurou Azulão, que seguira junto. Isso não é cachorro do mato, nem jaguatirica. Isso aí é onça pintada. E das grandes. Lampião se agachou, botou os dedos sobre a marca. Cabia a mão dele dentro. E o mais estranho, era um rastro só. Reto, firme. Como se a onça andasse sabendo onde queria chegar. Essa danada não tá caçando à toa, disse ele, sério. Tá seguindo rastro de bode ou de homem. Silêncio. O vento parou. Até o canto da Juriti pareceu sumir. Os cangaceiros trocaram olhares. Aquela não era a primeira vez que comida sumia do coito. 10 vezes, pelo menos, bodes assados tinham desaparecido durante a madrugada, sem rastro de sangue, sem pegada clara. Todos achavam que era raposa, algum cabra traíra ou até saci. Mas agora Lampião via com seus próprios olhos. Se for essa onça que vem nos visitando de noite, ela é esperta, matreira. Nunca deixou a marca desse jeito. Hoje, ela quis que a gente visse. Como assim, capitão? Perguntou Jararaca com a testa enrugada. Ela quer que a gente saiba que ela tá aqui, não mais se escondendo. Onça que não teme homem. É onça que tá com fome demais. Azulão, nervoso, pôs a mão no rifle. Capitão, e se for bicho encantado? Lampião soltou uma risada seca. Encantado ou não, onça leva bala e punhal. Mas não se mata bicho desses com medo. Se for briga, nós que vai ser o encosto dela. O sol sumia no horizonte. O coito foi reforçado. Puseram vigias em dobro. O fogo ficou mais baixo. Os homens dormiram com as armas no peito.
Mas ninguém descansou direito. Um silêncio estranho tomou o mato. Aquele tipo de silêncio que só vem antes do grito. Lampião, deitado em rede presa, entre duas árvores, olhava para o céu limpo. Sabia que o sertão não mentia. E aquela noite ele sentia no osso. Não ia ser tranquila, porque no sertão, quando o mato cala, é que o perigo fala mais alto. A noite desceu como um manto grosso, cobrindo a caatinga de sombras. A lua, meia, murcha, espiava por entre as nuvens, feito olho de defunto. O mato estava calado demais. Nem coruja cantava, nem sapo coachava. Só o estalo seco de um galho de vez em quando, que fazia até cangaceiro rodado se remexer na manta com os olhos arregalados. Dentro do coito, os homens cochichavam em voz baixa, com o rosto para cima, fitando o breu. "Azulão, tu viu aquilo mesmo?" perguntou Sabonete, um dos mais novos do bando, encolhido como lagartixa em moita seca. "Vi sim, cabra. E se duvidar, vi foi mais", respondeu Azulão com a voz embargada. Tinha marca de rabo arrastando junto do rastro. Onça velha, dessas que anda com o peso da vida nas costas. Lampião estava sentado numa pedra, fumando um cigarro de palha feito por ele mesmo, punhal preso ao cinturão de prata e o rifle apoiado no joelho. Os olhos duros, feito pedra de moinho, observavam o escuro como se esperasse resposta. Do outro lado da clareira, Maria Bonita remendava um pedaço de roupa com linha grossa. Apesar da tensão, ela parecia calma, mas não deixou de lançar olhares para o mato de quando em quando. Foi então que o silêncio se quebrou. Lá do mato veio um som. Não foi uivo, nem rugido. Foi um tipo de gemido rouco, arrastado, que começava baixinho e crescia devagar, até morrer no ar, como reza de beato no fim da missa. "Oxe, que diabo é isso?" disse um dos cabras, se levantando com o rifle na mão. Lampião fez sinal para baixar. "Ninguém atira, não ainda", disse ele. "Isso não é briga de chumbo, é briga de alma." O som voltou. Mais perto. Foi aí que do escuro surgiu uma figura cambaleante. Um homem velho com chapéu de couro rasgado, roupa de pano cru e um bornal pendurado. Parecia um ermitão que andava perdido há dias. Os cangaceiros apontaram as armas, mas Lampião ergueu o braço. "Abaixem, é só um velho." "Mas que danado é isso?" O homem se aproximou devagar. Tinha os olhos fundos, os dentes gastos e na mão carregava um rosário. "Salve, capitão", disse ele com voz de vento seco. "Vim só avisar. A alma da mata tá com fome e não aceita recusa." "Que conversa é essa, velho?" Lampião perguntou firme, mas curioso. "A onça que vos me viu não é bicho de carne só. É espírito de mulher traída e enterrada viva por coronel bandido no tempo das antigas. Foi amaldiçoada por reza de mãe de santo. Vaga desde então no corpo de bicho. Dizem que já comeu alma de padre, sargento e até jagunço, que riu da história." Alguns dos homens recuaram um passo. "E o que ela quer com a gente?" Lampião quis saber. O velho aproximou o rosário dos lábios. "Ela quer o líder, o chefe. O que carrega sangue nas mãos, só com o sangue dele ela sossega." O silêncio pesou como pedra de moinho. Lampião soltou a fumaça do cigarro pelo nariz. "E tu veio só para contar isso?" "Vim porque a onça me mandou. Ela fala pelos sonhos dos que têm fé fraca, e os meus são cheios de voz. Ela disse que vai vir nessa noite e que ninguém se meta. A briga é dela com o capitão." Lampião levantou devagar. Os olhos brilhavam de raiva e orgulho. "Pois diga a ela, se é que ouve por tua boca, que eu não fujo de bicho, de homem, nem de encosto. Que venha e que traga fome." O velho olhou Lampião por uns segundos, depois sorriu com um canto só da boca. "Então se prepare, ela já está mais perto do que pensa." E virou as costas, sumindo. No mato, sem deixar rastro, como se o chão o tivesse engolido. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era como um tambor batendo mudo dentro do peito de cada cangaceiro. Lampião andou até o centro do acampamento.
Amanhã de manhã, se o sertão quiser, a gente segue para leste. Mas hoje é noite de espera e de faca. Mandou botar mais lenha na fogueira, mas pouca, para não clarear demais. Armou rede num canto mais escuro. Mandou que ninguém se metesse se ouvisse barulho. Ninguém. E se for para morrer, que seja como homem, e não como caça. Os cabras se calaram. Alguns rezavam baixo, outros afiaram o punhal. Maria Bonita olhava Lampião com olhos cheios de amor e medo. Sabia que ele era teimoso, e sabia também que era valente de um jeito que assusta até o sobrenatural. E assim, o tempo andou devagar naquela noite. Cada estrela parecia espiar de cima, cúmplice do que estava para acontecer. Porque naquele pedaço de sertão esquecido de Deus era a onça, ou o diabo, quem ditava as regras. E Lampião já tinha aceitado o convite para o duelo. A madrugada chegou fria, coisa rara no sertão. O vento cortava rente ao chão, soprando poeira fina que se agarrava nas roupas e nos cabelos dos homens. O coito parecia respirar baixo, como bicho assustado. Ninguém dormia, nem a rede de Lampião balançava. O tempo parecia esticado, minuto virava hora. Os cabras, mesmo calejados em morte, estavam inquietos. Algo no ar fazia o couro arrepiar. Era como se a mata segurasse o fôlego, esperando a cena. Lampião estava acordado, com o punhal sobre o peito, o rifle encostado ao lado, mas ele sabia, arma de fogo às vezes atrapalha mais do que ajuda. No fundo da alma, Lampião sentia que aquela briga era de punhal e coragem, não de pólvora. Capitão, o senhor quer que eu fique de guarda perto? Sussurrou Azulão. Fica no teu canto, cabra, e ouve o que vou dizer uma vez só. Ninguém entra, ninguém atira. Quem meter bala aqui vai se ver comigo se eu sair vivo, respondeu Lampião com a voz baixa, mas cortante como lâmina afiada. Azulão engoliu em seco e voltou para o seu canto. O capitão estava sério demais. Era raro vê-lo assim, sem riso no canto da boca, sem ironia. Era um homem se preparando para encarar a morte, ou vencê-la na unha. Foi então que veio o som. Não foi rugido logo de início. Foi um estalo, seco de galho sendo esmagado. Depois passos pesados, lentos, como se cada passada marcasse um aviso. Cheguei. O mato se abriu, silenciosamente, como se respeitasse quem vinha. E ela surgiu, a onça. Era maior do que qualquer homem ali já tinha visto. O pelo era manchado de preto e ferrugem, os olhos brilhavam como brasa enterrada e o corpo era puro músculo. Uma cicatriz cruzava o focinho. A respiração dela saía quente, visível na madrugada fria. Lampião se ergueu sem pressa, firmou os pés no chão de terra batida, olhou direto nos olhos da onça. Então chegou, né, filha da peste? A onça rosnou. Um som grave, ancestral, que fez os galhos tremerem e os homens suarem frio, mesmo com o vento cortando. Num segundo, ela avançou. Foi como trovão explodindo no chão seco. A onça se lançou com o corpo inteiro. Lampião rolou para o lado, escapando. E por um triz, a garra da fera rasgou o chão onde ele estava. Ela voltou rápido, uma segunda investida. Lampião ergueu o punhal e girou o corpo. A lâmina raspou no lombo da onça, mas só arranhou. O bicho era rápido, muito rápido. Os cangaceiros assistiam petrificados. Queriam atirar, mas Lampião se misturava demais com a sombra, com o bicho. Era luta de um homem só. Briga que não aceita interferência. A onça saltou sobre ele. Lampião caiu de costas, rolando com o animal por cima. As garras rasgaram o gibão de couro, mas não chegaram a perfurar o corpo. O punhal caiu. Um segundo de descuido e o dente da onça passou rente ao rosto do capitão, abrindo um talho fundo na testa. O sangue escorreu. Lampião sentiu o gosto de ferro na boca. O bicho rugia em cima dele, cravando as patas nas laterais de seu corpo, prensando-o contra o chão.
Foi então que ele viu, a poucos metros dali, caída de lado, estava a bacia da ceia da noite. Dentro, jogada, estava a perna do bode assado, ainda com um pedaço de carne grudado no osso. Lampião, com a força do desespero, empurrou o focinho da onça para o lado e rolou na direção da bacia. Ela veio atrás. As patas rasgavam o chão como coice em roçado seco. Lampião agarrou a perna do bode e, antes que o bicho o alcançasse, ergueu o osso na frente da fera. A onça parou. O cheiro da carne a fez hesitar. Era fome o que movia aquela besta mais do que raiva. Os olhos dela fixaram na perna do bode. Lampião, sujo de terra, coberto de sangue, com o braço trêmulo, levou o osso até o focinho dela. Ela mordeu. No instante em que os dentes da onça cravaram na carne, Lampião usou a outra mão, a que estava escondida sob o corpo, e puxou o punhal. Com um grito que pareceu vir das entranhas da terra, ele enfiou a lâmina no ventre da onça, fundo, direto, cruel. A onça soltou um urro que fez os homens se encolherem. Cambaleou, tentou morder o ar, depois tombou de lado, ainda com a perna do bode na boca. Silêncio. O fogo tremulava. Os cangaceiros olharam. Não se moveram. Lampião ficou parado por segundos. Depois caiu de joelhos, os olhos baixos, o peito arfando. O sangue escorria da testa, dos braços, das costas, rasgado, mas inteiro. Azulão correu até ele, seguido dos outros. Capitão! Capitão! Lampião ergueu a cabeça. Ainda sorria, mas era um riso diferente. Riso de quem viu o outro lado e voltou. Matou? Perguntou Azulão. Matei, respondeu Lampião, cuspindo no chão. Mas ela mordeu e doeu. Os cabras ficaram em volta, mudos. Ninguém dizia nada. Alguns olharam a onça caída, outros não conseguiam. Isso aí não foi só bicho, não, murmurou um deles. E Lampião, sangrando com a pele rasgada e a alma inteira, falou: foi sim, bicho, com fome. Bicho como eu, como tu, como qualquer vivente que anda por esse mundo seco. Maria Bonita correu até ele. O abraçou com força. Chorava, mas de alívio. Lampião apenas disse baixo: o sertão quis que eu ficasse. Por enquanto, a onça estava morta, mas o medo não morreu com ela. O corpo da fera, enorme e pesado, jazia estirado no chão seco, ainda com os dentes cravados na perna de bode, como se mesmo morta recusasse soltar a fome que a trouxe ali. Os cangaceiros cercavam Lampião, mas ninguém falava alto. A noite tinha sido de sangue e assombro, e mesmo o céu, antes estrelado, parecia mais escuro agora. Lampião respirava com dificuldade. A testa cortada despejava sangue devagar, escorrendo pelo rosto até pingar no lenço vermelho do pescoço. As costas tinham marcas fundas das garras e os braços estavam lanhados, mas ele estava em pé, machucado, rasgado, sujo de terra e suor, mas em pé. E isso, pro bando, valia mais que qualquer reza. Capitão, o senhor precisa de curativo, disse Azulão, ainda tremendo. Lampião piscou devagar e respondeu com voz fraca: preciso é de um gole d'água e de silêncio. Jararaca correu até a moringa e trouxe para ele. Lampião bebeu devagar. Depois se apoiou numa pedra e sentou com o punhal no colo. Os olhos dele não paravam de mirar o corpo da onça. Morrendo com o que veio buscar, murmurou ele. Morreu comendo a desgraçada. Os cabras deram um riso sem graça. Era uma forma de aliviar o peso do momento. Maria Bonita se ajoelhou ao lado dele. Trazia uma flanela e um cantil com pinga. Com cuidado, começou a limpar os ferimentos. Tu parece mais um couro de tambor rasgado, Lampião, disse ela, sem tirar os olhos dos cortes. Mas ainda faz barulho, respondeu ele, meio irônico, meio valente. Foi ali que um deles, Sabonete, lembrou. Capitão, e o velho? Aquele que apareceu, que disse que a onça vinha? Todos olharam em volta. Ninguém tinha visto o tal homem ir embora, nem deixado rastro, nem sinal de pisada no chão.
Azulão correu até a beira do mato, procurou entre as folhas, entre as pedras, nada, sumiu feito fumaça. Foi aviso ou armadilha, hein? Disse um outro. Lampião, ainda ferido, falou com voz firme. Foi aviso, o sertão fala, às vezes pela boca de bicho, às vezes de velho, às vezes pelo vento. Mas sempre fala. Na manhã seguinte, o sol nasceu frio, tímido. Os cangaceiros enterraram a onça ali mesmo, em cova funda, coberta de pedra. Alguns queriam empalhar a cabeça, levar como troféu, mas Lampião não deixou. Bicho valente tem que ser enterrado com respeito. Nem tudo é troféu. Às vezes é lembrança. Mandou que ninguém falasse do ocorrido para as vilas próximas. Mas como controlar boca de sertanejo curioso? Ainda no fim da tarde, um menino de vila vizinha apareceu, montado num jegue, gritando. Lampião matou onça com a mão. Matou a peste no punhal. O boato correu mais rápido que o vento de agosto. No mesmo dia, chegaram 2 matutos e um beato querendo ver a fera. Depois vieram mais, comerciantes, rendeiras, todos com a mesma pergunta. É verdade que o capitão brigou com onça braba e venceu sozinho? Lampião mandava todos embora com poucas palavras, mas deixou que um deles ficasse. O médico viajante, conhecido como Doutor Zé Pequeno, que tratava de tudo, de dente furado a tiro de bacamarte. Zé Pequeno era um homem miúdo. Trazia no embornal pomadas, agulha, linha e um frasco de éter que cheirava a inferno. Seu Lampião. O senhor devia ter morrido. Essa garra aqui quase levou a costela, disse ele, examinando os ferimentos. Quase não é o bastante, doutor. Para me levar tem que querer mais do que quase, respondeu Lampião com um olhar duro. Enquanto o médico costurava os cortes com linha grossa, os homens do bando se sentavam em roda, observando em silêncio. Nenhum deles falava alto. Era como se a presença do capitão, ali, machucado, mas altivo, colocasse todo mundo em respeito. Zé Pequeno terminou os curativos, amarrou os últimos pontos com nó de marinheiro e se levantou suado. Pronto, agora é só descansar. Mas o senhor vai sentir dor, e vai doer por dias. Lampião olhou para o céu, depois para o curandeiro. A dor é só lembrança de que a gente está vivo. Pois então vai lembrar disso por muito tempo, capitão. A noite caiu, de novo, e naquela noite ninguém montou guarda, porque ninguém mais ousava andar naquele coito depois do que tinha acontecido. Até o vento parecia passar mais leve, como se também respeitasse o lugar onde um homem tinha lutado com a morte, de garras e dentes, e vencido. Lampião ficou deitado na rede. Maria Bonita ao lado, velando o sono dele como mãe vela filho. Os homens cochichavam ao longe, e assim, entre feridas, silêncio e fumaça de cigarro, nasceu mais um pedaço da lenda. No sertão, não se precisava de jornal. Cada boca era uma imprensa, e cada cangaceiro que viu aquilo jurava que a onça tinha o olho de gente, e que antes de morrer, chorou. Já era o 3º dia desde a luta. Lampião ainda se recuperava, deitado numa rede amarrada entre 2 árvores, o rosto coberto por um lenço branco que escondia os pontos na testa. As costas estavam enfaixadas e os braços com ataduras improvisadas de pano cru e fita de couro. Mas mesmo assim, o capitão não se entregava à moleza. A cabeça estava alerta, os olhos mais vivos do que nunca. O bando estava mais quieto que o normal. E não era por medo de represália, era respeito. Algo havia mudado ali. Era como se tivessem presenciado uma coisa maior do que coragem. Algo sagrado, talvez profano, mas inegavelmente real. Naquela noite, ao redor da fogueira, os homens se ajuntaram. A lua já ia alta, redonda como prato fundo de cantina de beata. O fogo estalava, iluminando os rostos suados, sujos de terra e poeira de estrada. Maria Bonita vinha de tempos em tempos checar o capitão, levando um gole de caldo ou um pano com cachaça para limpar os ferimentos. Mas naquela noite, Lampião se sentou por vontade própria.
devagar, como o velho ferido, mas com o olhar de quem ainda mandavas. Azulão, traz um banco aí. Hoje vou contar uma história. Os homens se entreolharam, até os que estavam cochilando perto das pedras se ergueram. Era raro o capitão contar coisa por vontade, e quando contava, virava reza de Mandacaru. História que gruda. Lampião puxou o lenço da testa. As cicatrizes começavam a fechar, mas ainda havia sangue seco ali. Ele passou a mão no rosto, como que sentindo o próprio passado, e então começou. Quando a onça caiu em cima de mim, não foi o peso do bicho que eu senti, foi o peso do sertão. Era como se tudo o que já matei, tudo o que já levei, tivesse vindo cobrar. O silêncio era de missa. A peste rosnava. O bafo dela era quente que nem boca de forno. Eu olhei nos olhos dela e sabe o que vi? "O que, capitão?" perguntou Sabonete, agachado como um menino ouvindo história de avó. Vi um espelho. Um espelho de bicho. A onça era eu, do outro lado da faca. Ela com garra, eu com punhal. Ela com fome, eu com sede de viver. Eu pensei, se eu for, vai ser do jeito que nasci, brigando. "E a perna de bode?" perguntou o Jararaca. Lampião riu de leve, depois pigarreou. Aquilo foi arte do instinto. Eu vi o osso ali, vi o olho dela brilhando. Ela queria carne, não minha alma. Então dei o que ela pedia. Quando mordeu, foi como se o mundo parasse. E eu vi, ou eu, ou ela. E aí meti o punhal. Ele fez o gesto no ar devagar, relembrando o golpe. O silêncio voltou. A onça me mordeu. Não com os dentes, mas com o medo. E é disso que quero falar para vocês. Os homens se aproximaram mais. Medo não é coisa de fraco. Medo é coisa de vivo. Quem não sente medo é doido ou já morreu e não sabe. Mas o cabra valente é aquele que olha o medo nos olhos e vai assim mesmo. Porque o sertão num respeita coragem de boca. Ele quer é coragem de ação. Azulão fez que sim com a cabeça. Lampião continuou. Quando eu estava no chão, com o bicho em cima de mim, eu pensei em minha mãe. Pensei em meu pai. Pensei em cada homem que já matei. Pensei até nos soldados que correm de mim. E sabe o que senti? Culpa, arriscou Sabonete. Não, senti certeza. Certeza de que tudo que sou nasceu ali, com o punhal na mão e a morte na cara. O sertão é isso, ou você crava a faca ou leva ela no bucho. Fez-se silêncio outra vez, a fogueira estalou forte. Uma fagulha subiu e se apagou no ar. A onça morreu, mas não era só ela. Era o que ela representava. Era o medo, o mistério, o castigo, a fera que mora dentro da mata e dentro da gente. Maria Bonita se aproximou com os olhos marejados. Tocou o ombro de Lampião, que a olhou com ternura, mas sem perder a firmeza. Eu não sou imortal, não. E essa onça me lembrou disso. Um dia, o sertão me leva. Mas não foi hoje. Hoje, fui eu quem levou. Alguns cangaceiros sorriram. Outros abaixaram a cabeça. Nenhum deles sairia daquela noite o mesmo. Lampião respirou fundo, se levantou com esforço e disse: agora vão dormir. Amanhã seguimos. E quem contar essa história por aí, que conte direito. Não diga que matei onça porque quis. Diga que matei porque ela me escolheu. E eu aceitei. E assim terminou a história de uma noite que virou lenda. No outro dia, o bando levantou o acampamento. Seguiram estrada adentro, sumindo entre o calor e a poeira, mas por onde passavam, a história já ia na frente. Lampião lutou com a onça braba, sozinho, no braço, e venceu. E até hoje, nas noites de lua minguante, quando o vento sopra entre os galhos do juazeiro, tem quem jure ouvir o rugido de uma fera e o sussurro de um homem dizendo: naquele instante eu vi a onça, mas a onça também me viu, e nenhum de nós piscou. Se você gostou da história, deixe o seu like ou eu mando a onça em cima de tu, vice? E se inscreva no canal. Grande abraço a todos e fiquem na paz.